paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Como vocês estão? Espero que esteja bem na santa paz do Senhor. Eu estou um pouco há dias sem gravar vídeo, estou meio devagar, né? Nós estamos correndo atrás e Deus tem falado fortemente comigo, né? Essa semana, até ontem nós ministramos essa palavra na igreja, né? Aleluia, né? Está em 2 Samuel, no capítulo 6, a arca é levada para Jerusalém. Mais uma vez, Davi reuniu todos os escolhidos de Israel, o número de 30.000. Davi se levantou e, com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram, né? A outra tradução fala carro, né? E a levaram da casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam aquela carroça, levaram a carroça com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegraram diante do Senhor, com todo tipo de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros, cimbalos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. E Uzá morreu ali, ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e disse: como poderei levar comigo a arca do Senhor? Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si, na cidade de Davi, mas fez com que fosse levada à casa de Obed-edom, o geteu. Assim a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Avisaram o rei Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tem, por causa da arca de Deus. Então Davi foi e com alegria trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. O Senhor tem falado fortemente essa semana comigo sobre a casa de Obed-edom. Vamos olhar aqui, aleluia, né? No capítulo 6, estou com a Bíblia de Estudos John Wesley, né? No comentário de John Wesley. No capítulo 6, o versículo 7 fala: morreu. O desfecho parece ter sido muito severo, considerando sua boa intenção e o fato de que sua transgressão não foi aparentemente tão grave. Todavia, devemos lembrar que os homens são incapazes de julgar as ações divinas e que os julgamentos de Deus são sempre justos. Ainda que por vezes incompreensíveis, foi razoável que Deus tornasse público seu grande desprazer com relação a um pecado aparentemente pequeno, seja para demonstrar sua exata e imparcial satisfação ou para estabelecer disciplina, reforçando assim o temor e cuidado de que os homens devem ao Senhor, aos quais são pródigos em dar lugar e pensamentos pecaminosos, que se iniciam pequenos, mas conduzem a grandes transgressões. Tais exemplos de severidade devem levar-nos a fugir do pecado. Convém lembrar, porém, que a misericórdia do Senhor é mais abundante que a sua severidade, já que em tal caso a punição ficou restrita a uma única pessoa, enquanto o benefício da exortação foi desfrutado por toda a humanidade, inclusive pelas gerações futuras.
ele fala, ficou irado, lamentou a situação, tanto pelos pecados quanto pelo pesado julgamento divino, que ofuscou sua esperança e interrompeu sua alegria. Pérez Uzá, ou seja, a brecha de Uzá, casa de Obed-edom, aleluia, né? Casa de Obed-edom, homem que conhecia, olha como que é interessante essa explicação, homem que conhecia a matança que a arca havia afligido aos filisteus e aos moradores de Bet-sebes, assim como a morte de Uzá. Ainda assim, convidou a arca para vir à sua casa, abrindo sua porta sem medo, ciente de que se tratava de uma punição destinada apenas àqueles que lidavam com a arca de maneira desrespeitosa. Como disse o bispo Hall, há um homem corajoso, de coração honesto e temente. As atitudes de Deus são sempre amáveis, até mesmo a sua justiça é amorosa. E o 11 fala assim, a explicação, e o abençoou. A mesma mão que puniu a presunção de Uzá, recompensou a humilde coragem de Obed-edom. Ninguém nunca poderá dizer que servir ao Senhor é coisa vã. A santidade é o melhor caminho para a prosperidade. A sinceridade é o melhor caminho para a prosperidade. A família de Obed-edom também usufruiu dessa bênção. Quão bom é viver em uma família que abriga a arca, pois será abençoada em todas as coisas. Interessante, a arca, esse homem Obed-edom, ele conhecia aonde a arca passava. E quantas pessoas morreram, Aleluia, Uzá morreu no caminho. Porque ele cometeu um pecado pequeno, é como a explicação mostra, o pecado tem que ser arrependido, tem que ser renunciado, tem que ser confessado ao Senhor, tem que ser abandonado, nem que seja pequeno ou grande. Mas o interessante é que ele chamou, ele abriu as portas da sua casa para receber a arca do Senhor. A presença do Senhor entrou na casa dele. A arca traz a presença. E Obed-edom recebeu. Irmão, imagino eu entro nas escrituras sagradas pela fé e começo a caminhar. Eu imagino a família inteira, quando ficou sabendo que a arca vinha para a casa dele, eles se consertaram, se corrigiram. Conserto, porque por temor e por tremor ou por medo, porque sabia que se chegasse diante da arca com o pecado, fulminava, acabou de matar o sacerdote no caminho, mas a arca entrou. Como diz a explicação, esse homem foi corajoso, esse homem abriu o coração, esse homem teve a humildade de receber, convidou a arca do Senhor para entrar na casa dele. Meu querido, quando a arca entra na sua casa, quando você chama a presença de Deus, aonde entra a arca de Deus tem vitória. Aonde entra a arca de Deus tem cura. Aonde chega a presença de Deus tem transformação, tem libertação, tem conserto. Conserto, eles se consertaram. A casa deles se consertou. E a Bíblia diz que em 3 meses que a arca esteve dentro da casa dele, Deus abençoou, multiplicou tudo que Obed-edom tinha. Deus abençoou tanto a casa de Obed-edom que o rei ficou sabendo. O rei ficou sabendo, tudo que Obed-edom toca multiplica. Deus multiplica, abençoa, transforma. Deus está honrando Obed-edom. Chamou a atenção do rei, ele mandou buscar a arca. Essa tarde eu te convido a abrir a porta da tua casa, a porta do teu coração, para receber a presença de Deus, para receber a arca do concerto, para receber o concerto, para se pôr em posição, porque Deus abençoou a casa de Obed-edom em 3 meses. O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tem por causa da arca de Deus. Então, recebe a arca na sua casa. Abre seu coração para Deus. Convida Jesus para entrar. Convida a presença de Deus. Abra tuas portas para a arca do Senhor. Abra tuas portas para Jesus. Abra teu coração para o Senhor. Ele quer entrar e fazer morada.
Jesus entrar e vai fazer a diferença na sua casa. Tem resposta de Deus, tem bênção. Deus quer virar seu cativeiro como virou o cativeiro de Obed-Edom. Mas precisa ter conserto. Precisa ter renúncia, precisa ter arrependimento. Precisa, irmão, olha que interessante, o rei ficou sabendo que Deus estava multiplicando e abençoando toda a casa dele. Já pensou eles saberem que você é crente, que você é servo de Deus? Você é. O rei ficou sabendo. O rei ficou sabendo. Tudo que Obed-Edom toca, Deus está multiplicando. A presença de Deus na casa de Obed-Edom é notória. É tão, irmão, a presença de Deus na casa de Obed-Edom foi tanta que lá o rei ficou sabendo e mandou buscar a arca. Traz a arca. Rei, essa tarde eu te convido a abrir teu coração, abra tuas portas, convida Jesus para entrar, permita com que ele entre. Ele vai fazer mudança, transformação. Tem bênção de Deus chegando na sua casa, mas abra a porta para Jesus, tenha conserto. Começa o conserto, porque a família dele se consertou. Até quem não era crente ficou, porque a arca está chegando. Já pensou a arca? A arca. Depois você olha na Bíblia o que a arca fez na terra dos filisteus. O que a arca fez com Uzá, Pérez Uzá. Nós acabamos de ler. A presença de Deus, a presença de Deus está chegando na sua casa. Faça como Obed-Edom. Tenha humildade, abra a tua porta. Deixa a presença de Deus entrar na tua casa. Vai ter libertação, vai ter cura, mas se coloque em posição para fazer renovação. Se coloque em posição para que tenha renovação, tem que ter libertação. Para que eu seja renovado, restaurado, transformado, para que a prosperidade chegue na minha casa, tem que ter conserto. Então fica com Deus, Deus abençoe sua casa, sua vida e sua família, né? Que Deus é fiel. Jesus tem obra, né? Jesus tem promessa chegando na sua casa. Tem bênçãos que vão te alcançar. Bênçãos vão bater no seu portão. Mas abra a porta para a arca e lembra de conserto. Lembra de conserto com Deus, tá? Jesus te ama e tem obra na sua vida. O plano de salvação na sua casa é muito grande. Mas é dessa maneira, precisa abrir a porta para a presença de Deus entrar. Então fica com Deus. Deus abençoe sua casa, sua vida e sua família. Um grande abraço. Estou feliz com os inscritos. Você, mora no meu coração. Aleluia, né? Sinta abraçado pelo Espírito Santo.